Olá! Olá a todos, sou Beni Alan, vice-líder do Ministério Palavra de Jerusalém. Sou formado em Tecnologia pelo Centro Avançado de Teologia do Ensino de Sião. Tenho formação superior em Tecnologia em Processamento de Dados e fui aluno do eTeacher Group, onde cursei os seguintes cursos: Descobrindo a Bíblia Hebraica, Contexto Judaico do Novo Testamento, Explorando a Terra Bíblica de Israel, e ainda prossegui o estudo no Hebraico Bíblico, concluindo 4 dos 5 módulos do eTeacher. E vim aqui hoje, nesse canal, para nós compartilharmos um pouquinho da nossa experiência e fazermos alguns estudos. Então, bem-vindos ao estudo de hoje. Hoje nós veremos um pouquinho sobre a Torá desde o Éden. Os rabinos, eles costumam dizer que a Torá é uma das 7 coisas que existia antes da criação do mundo. Nós também vemos algumas menções de algo que nós não vamos ver hoje, porque veremos com mais detalhe em próximos vídeos, sobre a Torá como sendo a árvore da vida. A árvore da vida do Jardim do Éden, a manifestação física da Torá. Mas, por hoje, eu quero apenas chamar a atenção sobre alguns pontos específicos do Antigo Testamento, alguns pontos específicos do livro de Gênesis, aonde, antes da dádiva, antes do recebimento da Torá, que aconteceu lá no Monte Sinai, com Moisés e todo o povo de Israel, bem antes disso nós já vemos alguns indícios que a Torá realmente, ou seja, a lei de Deus, ela já existia em moldes muito próximos, muito parecidos do que aquilo que foi revelado a Moisés. Isso tudo colabora para a ideia de que realmente a Torá ela existe há muito tempo. Lembrando que a Torá é tido como os 5 primeiros livros da Bíblia, mas bem ao pé da letra mesmo, Torá significa instrução ou lei, ou seja, aquilo que foi dado por Deus, pelo Eterno, a Moisés, aquele conjunto, aquele código de leis, é o que realmente é a Torá. Contudo, ficou-se costumeiro chamar todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Torá, porque eles justamente contêm toda a revelação que foi dada a Moisés, segundo a tradição. Nós acreditamos que Moisés escreveu os 5 primeiros livros, com algumas adições posteriores, provavelmente de Josué, mas esses livros são tidos como escritos por Moisés, e através disso nós chamamos então todos esses livros costumeiramente de Torá. Mas vamos ao que interessa. A primeira menção que chama atenção no livro de Gênesis e que nos leva a crer que a Torá é mais antiga do que aquela revelada a Moisés, nós podemos ver isso no livro de Gênesis, no capítulo 4, verso 4. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Qual o contexto? Logo após a expulsão do paraíso, nós vemos que Adão e Eva eles têm 2 filhos, Caim e Abel. E em um determinado momento, ambos vão oferecer a Deus uma oferta, sacrifícios a Deus. Abel, ele oferece do primogênito de suas ovelhas, ele vai oferecer um sacrifício a Deus, enquanto que Caim oferece do fruto da terra, daquilo que ele cultivava. Contudo, nessa história, o Eterno ele atenta, ou seja, ele recebe o sacrifício de Abel, mas não de Caim. O interessante aqui é saber quem ensinou Abel
que o Eterno receberia o sacrifício dessa maneira, ovelha e primogênito. Como ele sabia que deveria proceder dessa maneira para que seu sacrifício fosse aceito? Vemos em Levítico, capítulo 1, verso 2, aí já dentro da lei revelada a Moisés no Sinai, nós temos o seguinte: o Eterno dizendo a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacuum e de ovelha. Exatamente o que fez Abel. Nós temos ainda no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 39, a seguinte menção: tudo que abre a madre, meu é. O Eterno dizendo, ou seja, todo primogênito, tudo aquilo que primeiramente sai do ventre é dele, até de todo o teu gado, que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. Seguindo exatamente os preceitos da Torá revelada a Moisés, Abel, muitos e muitos anos antes, já segue esses preceitos fazendo um sacrifício de ovelha. Seria coincidência? Ele teria adivinhado de alguma forma? Bom, é muito pouco um único ponto realmente para nós afirmarmos que a Torá é mais antiga. Mas, felizmente, não é o único texto que fala disso. Então, no decorrer, nós vamos montando um quebra-cabeça com tantos textos que falam e que fazem referência à Torá ser mais antiga, que essa dúvida vai acabar se diluindo. Vamos prosseguir e vamos ver no próprio livro de Gênesis, capítulo 4, verso 7. Um pouco depois do ocorrido ali da oferta, onde o Eterno não se agrada da oferta de Caim, eles têm um diálogo. O Eterno diz a Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado te jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que eu quero chamar a atenção para esse texto é: e se fizeres bem? Tá, e se fizeres bem, será aceito. Isso quer dizer que o Eterno diz a ele: olha, se você seguir a conduta correta, se você seguir um preceito correto, o rito correto, você será aceito. Mas isso pressupõe que Caim sabia qual era esse rito correto. Se Caim sabia, tira a dúvida de que Abel poderia ter feito corretamente por, sei lá, uma coincidência, uma adivinhação. Não. Ele sabia o que deveria ser feito e Caim também sabia. Por isso o Eterno diz a Caim: olha, se você bem fizeres, se fizeres corretamente, se fizeres direito, você também será aceito. Nós vemos algo muito parecido ainda na Torá, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. E diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ora, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, uma orientação clara à sua atitude de fazer corretamente. Faça corretamente tudo o que eu te ordenei, e você será exaltado. A mesma ideia em que já é dita para Caim, lá em Gênesis capítulo 4, verso 7. Continuando, temos um ponto muito mais interessante, um pouquinho à frente, que é Noé. Bom, em Noé, a história da Arca de Noé, nós temos uma menção muito interessante. A história se passa no livro de Gênesis. Vamos ler o capítulo 7, verso 2. Olha que interessante nós temos aqui. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea. Mas dos animais que
que não são limpos, 2, macho e fêmea. Tudo bem. Noé viveu muitos e muitos anos da dádiva da Torá a Moisés. Agora, como é que ele sabia então a diferença do que era um animal limpo e um animal não limpo? Um animal puro e um animal impuro. Essa ideia de limpo ou não limpo, puro ou impuro, ela só vai aparecer no livro de Levítico, capítulo 11, verso 47, que diz assim: para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. Logo, essa ideia de animais limpos ou não limpos, ela já é anterior. E ainda mais, a carne, como alimento para o ser humano, só foi dada ao ser humano após o dilúvio, no capítulo 9 de Gênesis. Antes disso, ao homem foi dado a comer todos os frutos da terra. Era um ser vegetariano. Se o homem não se alimentava de carne, então a pergunta fica: como Noé conhecia a ideia de animal puro e impuro? Essa ideia de Levítico 11. Logo, também cremos que essa ideia de puro e impuro não servia simplesmente para algo que o homem deveria ou não se alimentar, mas servia também para alguma outra coisa que nós vamos explorar mais tarde. Não parando por aqui, vamos continuar um pouquinho. Em Gênesis, capítulo 26, verso 5, diz assim: e aquele que os queimar lavará suas vestes. Perdão, um pouquinho antes. Porquanto Abrão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Vamos ler com mais calma. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Torati, minhas leis. Na verdade, Toratai, minhas leis. Esse verso, ele faz uma menção clara a um conjunto de regras, sendo ela subdividida em leis, estatutos, preceitos, mandados. E esse conjunto todo foi guardado por Abraão. Ora, Abraão viveu muito tempo antes de Moisés. Mas ele já tinha essa noção e guardou isso. E foi bem-aventurado pelo Eterno por conta dessa obediência a esse conjunto de leis que em teoria ainda não tinha sido dado. Mas ele conhecia. Então ela já existia. Bom, aqui eu elenquei apenas alguns, ainda há alguns outros pontos que nos remetem que a Torá ela não simplesmente foi redida, inventada ou dada ali a Moisés no Sinai, mas é algo que já vem sendo, que já vinha, já existia muito antes. Nós vemos que muito antes a Torá ela já existia e ela já vinha sendo passada oralmente, alguma ou pelo menos algo muito parecido com aquilo que foi dado a Moisés, desde o Éden. O vídeo já está muito longo, eu vou ficar por aqui. Se alguém tiver mais pergunta ou quiser alguma coisa a mais sobre esse tema, posta aí nos comentários. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso em outros vídeos. Peço a todos que ajudem o canal, que se inscrevam se não se inscreveram, deixem o seu like, isso é muito importante, e um caloroso Shalom a todos. Shalom Ubrahá, paz e bênçãos.